Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todas os nossos queridos irmãos de Ideal Espírita. Nessa noite, nós iremos dar continuidade ao nosso projeto de Espiritismo em 30 minutos. Esse projeto ele foi encabeçado e idealizado pela CEVIC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, e ele é realizado todas as terças-feiras. Anteriormente vinha sendo realizado por minha digníssima Maria Aparecida, só que a partir de agora eu irei dar continuidade neste projeto. Nessa noite de hoje, posteriormente à nossa prece, o tema tratado será leis morais. Então, vamos agora relaxar, respirarmos fundos, para que, Senhor, que essa noite, Pai, seja uma noite de profunda reflexão. Essa noite em que discutiremos as leis morais, que nós possamos refletir sobre questões tão profundas, tão complexas, que encontra-se no âmago, na essência dos ensinamentos teus e do Mestre Jesus. Sede conosco, ó benfeitores, nos guiando, nos orientando, para que todos nós possamos passar pelos momentos de dificuldade que assola toda a humanidade, com tranquilidade, com serenidade, na certeza, Senhor, que Tu estás no controle. Seja conosco, ó Jesus, nos guiando, nos orientando, para que nós possamos alcançar e chegar do outro lado com a segurança daquele que é o nosso destino maior, que é a perfeição, que é a revolução de nós mesmos do Teu lado. Sede conosco, ó Jesus. Pois bem, meus queridos, depois dessa prece, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na verdade, quero inicialmente agradecer a presença de todos, Dani Braga, Nafeli Brito, Tony, enfim, muito obrigado a todos pela presença. Vamos, então, ao nosso estudo. Uma das bases da nossa doutrina encontra-se nas chamadas leis morais. Não é? Quando nós estudamos, leis, quando nós estudamos o direito, uma das primeiras coisas que a gente esmiuça, que a gente procura entender é o significado de lei, já que nós iremos tratar de leis morais. Leis, elas podem ter várias definições, mas uma das coisas que mais podemos compreender como lei é algo que um grupo de pessoas dentro de uma sociedade classifica e taxa como sendo de conduta obrigatória. Então, toda vez que eu sou obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, essa obrigação ela ocorre por força de uma lei. Isso a gente está falando dentro do âmbito, claro, do direito, do âmbito de uma codificação legal a nível de Estado. Mas como eu posso trazer essa definição para o Espiritismo? Principalmente quando a gente fala de leis morais. Na verdade, geralmente nós abarcamos essas mesmas concepções. Então, dentro do Espiritismo,
A lei, ela continua sendo uma obrigação de fazer, né? Uma obrigação de fazer algo. E essa concepção a gente leva para o Espiritismo. No livro terceiro dos Espíritos, na questão 614, os Espíritos eles vêm esclarecer para nós uma divisão de leis naturais e de leis morais. Dentro da própria concepção espírita, leis naturais é toda e qualquer lei que a ciência da matéria pode explicar. Por exemplo, a física, né? Como todos nós sabemos, a física ela explica o movimento dos corpos no espaço. Ela vai estudar isso. Então, a física é uma lei natural. A química é a lei da matéria, né? Quando nós estudamos a matéria e todas as suas concepções, estudamos a química. A química é uma lei natural, inclusive dentro da perspectiva espírita. Então, a questão 614 ela vem definindo e vem especificando, vem diferenciando essas questões que envolvem a lei moral da lei natural. Ao caminhar, né, dos estudos, a gente se depara com um conceito de moral. O conceito de moral é um conceito extremamente complexo, seja no âmbito do espiritismo, seja no âmbito do direito. Vou tratar aqui para vocês sobre o que seria o conceito de moral, um conceito geral de moral. Moral é um conjunto de regras e costumes que uma sociedade tem. E esse conjunto de regras e costumes que essa sociedade tem, geralmente, ela é imposto de uma forma muito natural. Ela não precisa de uma lei escrita para ser imposta. Todos nós, a nível de Brasil, a nível de família, nós temos certas leis morais que nós devemos seguir. Cada família tem uma espécie de lei moral, não é verdade? Cada região tem uma lei moral. Por exemplo, se nós formos falar de uma sociedade de costumes islâmicos ou orientais, uma mulher que venha a utilizar biquíni, ela está ferindo uma lei moral daquela comunidade. Já no nosso caso, né, da nossa sociedade brasileira, não existe uma ruptura moral porque uma mulher foi à praia de biquíni. Porém, em uma outra sociedade, em uma outra comunidade, isso chocaria. Então, a gente tem aí um exemplo de lei moral em um âmbito geral. Mas e o que seria a moral dentro do Espiritismo? Essa pergunta nós iremos encontrar a resposta dela na questão 629 do Livro dos Espíritos. Questão 629 do Livro dos Espíritos, que trata essa questão da lei moral da seguinte forma. O título é O Bem e o Mal. Qual é a definição de moral? É a resposta dos espíritos. Moral é regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Essa é a definição de moral dentro da nossa concepção espírita. Essa é a nossa definição de moral. Ou seja, em essência, a moral, dentro de uma visão espírita, é a prática do bem visando o bem de todos. Moral, dentro de uma perspectiva espírita, é responsabilidade social. Isso é moral dentro do espiritismo. É a prática do bem visando o bem de todos. Essa é a essência. Essa é a essência. A gente percebe, através dessa definição, uma clara distinção entre moral no âmbito geral e moral no âmbito espírita. Dentro do âmbito espírita, existe uma responsabilidade
consideravelmente maior. As leis morais, dentro de uma concepção espírita, elas são um compilado de atitudes e atitudes comportamentais que caracterizam o verdadeiro homem de bem. Então, o homem de bem tratado dentro do espiritismo, ele segue, por essência, as leis morais. Ou seja, é um ser que, sobretudo, pensa no outro. Aí, mais uma vez, a gente volta para as reflexões sobre lei moral espírita e a sua responsabilidade social. O homem moral espírita é um homem que, sobretudo, pensa e reflete no outro e na sociedade como um todo. Diante dessa questão que o homem moral espírita é um homem que pensa no outro, a gente não tem como nós não fazermos um link com o atual momento em que nós estamos vivendo, em que, diante de uma situação de pandemia, diante de uma situação em que exige-se uma grande cooperação entre todos, para que dessa forma nós possamos enfrentar um momento complicado, um momento delicado, nós vemos pessoas se eximindo das suas responsabilidades. Por exemplo, alguém que diz que não vai utilizar uma máscara, porque dessa forma ela não se sente bem em utilizar uma máscara, se colocando em situação de risco, mas pior que isso, colocando o outro em situação de risco. Porque como nós vemos com a situação do coronavírus, alguém realmente jovem, enfim, que não tenha nenhum problema de saúde, pode não sofrer nenhuma consequência. Porém, um parente, um avó, alguém próximo dessa pessoa pode ser afetada, inclusive de forma letal. Mas geralmente, infelizmente, encontramos pessoas que não pensam no outro, que não pensam em agir comunitariamente, em que não pensam em agir com responsabilidade social. E esse não agir com responsabilidade social, ele fere essa concepção moral espírita. Ou seja, o espírita que não se coloca em uma posição, em um lugar de se preservar para não pegar uma doença e dessa forma não passar para o irmão, não passar para um terceiro, moralmente ele está infringindo uma regra moral espírita. Porque o homem moral espírita é aquele que pensa, sobretudo, no bem de todos e age para o bem de todos. Mas, infelizmente, a gente percebe essa situação complicada e irresponsável de muitos. Esse pensamento de moral para o bem de todos, ela encontra, inclusive, um certo respaldo dentro da nossa própria filosofia, vamos por assim dizer, secular, ou filosofia acadêmica. Se nós formos parar, por exemplo, para refletir sobre o conceito de imperativo categórico de Immanuel Kant, a essência do imperativo categórico de Kant é esse. É nós agirmos de uma forma em que todos serão beneficiados. Porque o que Kant falava? Ele falava que o imperativo categórico ele era um compilado de ações em que se todo mundo reproduzisse aquela ação que eu estivesse tomando, ou que eu estivesse exercendo, toda a sociedade seria beneficiada. Ou seja, dentro dessa concepção do imperativo categórico de Kant, se todo mundo, dentro dessa situação de enfrentamento a uma pandemia, utilizar máscaras, toda a sociedade será beneficiada? Se sim, então você está sendo um homem moral dentro da própria concepção de Kant. Não é verdade? Se você fica em casa o máximo que você puder, e se todos reproduzirmos essa atitude,
então sim, você está sendo um homem moral dentro da concepção kantiana. Então a gente percebe que essa concepção que o livro dos Espíritos vem nos trazer, vem nos abordar, ela encontra respaldo até mesmo dentro da concepção filosófica clássica e acadêmica. Mas é comum nós questionarmos, não é, onde estaria essa moral, não é verdade? Onde estaria a lei de Deus, como trata a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Porque a gente está aqui falando bastante sobre a questão da moral espírita, sobre as suas concepções, mas onde está escrito a moral espírita? Para muitas religiões em que possuem livros sagrados, estas concepções morais, elas estão em suas respectivas religiões. Não é verdade? Se nós formos, por exemplo, analisar os hindus, estas concepções de moral, de revelação, para os hindus está escrito no livro dos Vedas. Se nós formos estudar as concepções dos nossos irmãos budistas, na verdade, essas concepções morais, elas estão escritas na Tripitaka, que é o livro sagrado dos hindus, que em de antigo significa 3 cestas. É lá onde as concepções sagradas e morais dos nossos irmãos budistas se encontram. No caso dos nossos irmãos que seguem o islamismo, ela se encontra no Alcorão. E nos cristãos, de uma forma geral, ela se encontra na Bíblia. Os judeus, essas concepções de conduta se encontram na chamada Torá. Mas e os espíritas? Onde se encontram essas respostas morais para nós espíritas? A questão 621, ela vem nos trazer, nos dar uma resposta. E a resposta é na consciência do homem. Sim, meus queridos. É na nossa consciência que encontra as respostas para as nossas condutas morais adequadas. Na consciência. É muito comum nós ouvirmos a expressão: a consciência é o seu juiz. A sua consciência é o seu promotor, é o seu juiz. Porque ela te acusa e ela mesma te julga, te defendendo ou te absolvendo. Te condenando ou te absolvendo. Então, as leis morais para nós espíritas encontram-se na nossa consciência. É claro que aí a questão 622 vem afirmando isso, que existem alguns poucos homens, né, os chamados missionários, que têm a missão de vir trazer um pouco do que seriam estas leis morais, para que dessa forma nós possamos estudar e refletir. Não é verdade? Como, por exemplo, a chamada primeira revelação, que veio através de Moisés e os 10 mandamentos. Posteriormente, nós tivemos, através do nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, a chamada revelação dos evangelhos. Não é verdade? E no caso de nós espíritas, nós, através da chamada codificação kardeciana, que veio através de mensagens de espíritos superiores, nós tivemos acesso à chamada terceira revelação, né? Então, alguns homens são escolhidos para trazer um pouco do que seria a essência da moral. E essa essência da moral, que alguns homens vieram trazendo com essa carga de responsabilidade, cabe a nós estudarmos e refletirmos. Porém, a essência da lei moral espírita encontra-se em nossa consciência. A
A questão 648 do Livro dos Espíritos, ela traz uma espécie do que seria de 10 mandamentos, vamos por assim dizer, ou 10 leis morais nas quais cabe a nós nos atentarmos. Mas essas 10 leis morais, elas não são absolutas. Estas 10 leis morais, elas, vamos por assim dizer, foram trazidas mais como um fim didático. Elas podem ser acrescidas, principalmente, mas elas vieram com um fim didático para nós, de fato, refletirmos. E essa divisão em 10, ela se encontra justamente na questão 648. Essas leis são a lei de adoração, de trabalho, de reprodução, a lei de conservação, destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça e de amor. Essas leis, ao longo dessa série, nós iremos explorá-la cada uma de forma minuciosa ao longo das semanas. Então, o nosso tema para a próxima semana vai ser a lei de adoração, porque o meu objetivo aqui hoje foi trazer esse compilado geral, trazer essa definição de leis morais segundo a nossa concepção espírita e expô-las para vocês. A partir da próxima semana, nós iremos falar de cada uma de uma forma mais individualizada e, portanto, mais esmiuçada. Na verdade, para que dessa forma a gente possa aprofundar nesses estudos, enfim, nesses estudos de moralidade dentro das concepções espíritas. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Espero que vocês não tenham sentido muito a falta da minha querida Maria Aparecida. Logo, logo ela estará conosco novamente. Ela também vai dar continuidade a esta série. E para encerrarmos com chave de ouro, já que nós estamos falando de leis morais, eu gostaria de fazer uma leitura daquela que para mim é a mais sublime, é a mais importante, é uma das mais belas orações que já foram feitas, que é a oração de São Francisco, que diz: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda oração. Meus queridos, minhas queridas, que possamos nesse momento elevarmos os nossos pensamentos a Deus, em que juntos, nessa cadeia de união, nessa cadeia de boas vibrações, te pedimos, Senhor, ó bom Mestre Jesus, que olhe por nós, por nossas famílias, mas que, sobretudo, Pai, olhe para o nosso planeta. Senhor, sede conosco, para que juntos possamos passar por essa tormenta
que assola, Senhor, o planeta. Sabemos que enfrentamos um momento ímpar de transição. Sabemos, Senhor, que o que tem por vir é o melhor. Nos conforte e nos fortaleça, porque temos a certeza que quando tudo isso terminar, o teu rosto de paz, amor e misericórdia brilhará. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima semana com a continuação da nossa série Leis Morais. Muito obrigado e fiquem em paz.